Ai, 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 então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte ao sul do país, você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulino, este é o Avante, meu tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, editor, repórter, faz tudo aqui do site que mantém você melhor e mais bem informado sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube, né, rapaziada? O tema do vídeo de hoje é um assunto que eu soltei lá no Twitter, né? Na verdade, a informação já veio pipocando aí desde o início da semana, mas é, ganhou força, né? Ganhou força aí com a repercussão que nós apuramos e que acabamos soltando ali no Twitter de certa maneira, né? Que é sobre o futuro do Marcos Antônio na equipe do São Paulo Futebol Clube, né? Como todo mundo já sabe, o Marcos Antônio ele está emprestado pela Lazio da Itália ao São Paulo até o fim de junho e ele depende, na verdade, de um cumprimento de metas, né, de uma certa porcentagem ali de jogos em que ele começa jogando ou que entra no decorrer das partidas para que o São Paulo seja obrigado a comprá-lo em definitivo, um valor aí que beira aí os 25 milhões de reais, mais ou menos, tá? Depende da época, do dia que você está vendo esse vídeo, essa cotação do dólar tá muito variante, né? O preço foi pautado em dólar, né? Então, assim, já é meio notório, já é meio conhecido que a diretoria do São Paulo pretende comprar, efetivar a compra do Marcos Antônio em definitivo, um jogador que virou titular absoluto com as contusões de Pablo Maia e Luiz Gustavo, se bem que o Luiz Gustavo não é contusão, né? É um problema de saúde, né? Então, fato é que o Marcos Antônio virou titular, vem jogando bem, vem se caracterizando aí como um dos principais jogadores desse elenco do São Paulo, né? Um jogador que está muito integrado ali taticamente, né? Tem registrando boas atuações, vem sendo um destaque, né, da equipe tricolor. E o problema para o São Paulo efetivar esse negócio, na verdade, é as contas. De que forma que o São Paulo vai fazer para pagar Marcos Antônio, né? Um clube que está sem dinheiro, um clube que saiu o balanço aí, vocês viram, dívidas na casa de 1 bilhão, o maior prejuízo registrado numa temporada em sua história. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, porque tem gente de olho no Marcos Antônio, né? E aí eu vejo muita gente dizer como é possível, como que isso pode acontecer, né? Vamos tentar explicar aqui por cima, né? Em primeiro lugar, estamos num cenário improvisado aqui, a iluminação tive que fechar ela porque senão o sol estoura a iluminação, mas estamos com os problemas técnicos hoje, tá? Até a hora do jogo tudo vai ser normalizado. Mas vamos lá, vou pedir para você encarecidamente deixar o like aqui, né, nesse vídeo aqui, compartilhar esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, é muito importante para que a gente seja mais amplamente propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. E que pedir também para que você se inscreva no canal, né? Se inscreve no canal aí, cara. Isso é de muita valia pra gente aqui. A gente só fica agradecido, né, com essa força que você vai dar pra gente aí, né? Se quiser também, ativa o sininho aí, tá? Pra receber notificações sempre que tiver vídeos novos como esse. Ai, ai, ai. Também, né? Se você quiser e se você puder, tá aqui o QR Code na tela. Você fique à vontade de fazer a sua doação via Pix ou você vira membro do canal. Se R$ 7,99 por mês, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, o grupo dos Avante Lovers. É uma recompensa que a gente dá aí para quem apoia financeiramente o projeto. Jornalismo independente não é fácil, vocês sabem disso. E nos últimos tempos, aí, né, nos últimos anos, graças a Deus e graças a vocês também, o Avante Meu Tricolor vem ganhando muita projeção. Vemos quebrando recordes de audiência, quebrando recordes de visualizações aqui nos vídeos do YouTube. Que bom, muito obrigado pela confiança e o respaldo que você dá para o nosso trabalho. Então, pense com carinho na possibilidade de virar membro ou de ajudar financeiramente a gente para que a gente continue se dedicando integralmente, gaguejei, a este projeto e também possamos, segunda gaguejada, hein, possamos também investir melhor em infraestrutura aqui, em melhorias técnicas aqui do canal, não é mesmo, gente? Vamos lá, vamos falar de Marcos Antônio então, né, galera? Acho que a introdução já falei meio que do contexto atual sobre o São Paulo e o Marcos Antônio nesse momento. É um jogador que é titular absoluto, é um jogador que tem a confiança do Luiz Beldia, é um jogador que, pelo jeito, caiu nas graças da torcida. Eu vejo muita gente elogiar
o Marcos Antônio, lá no grupo dos Avante Lovers, lá, ele é um dos jogadores preferidos do atual elenco do São Paulo, né? Então, assim, nada mais natural, nada mais justo que o São Paulo realmente efetive a contratação em definitivo desse jogador, né? Um jogador que estava lá no futebol europeu já há algum tempinho, foi revelado aqui no Brasil, já foi vendido, né? E lembrem-se que o São Paulo venceu uma concorrência com o Flamengo para ter o Marcos Antônio, né? O Flamengo demonstrou interesse no Marcos Antônio, também quando descobriu que o São Paulo negociava o empréstimo, tentou atravessar, e o jogador preferiu vir para o São Paulo, porque, segundo ele, né, ele é torcedor do São Paulo desde criança, ele que é do interior da Bahia. Né? Então, é um jogador que preferiu o São Paulo ao Flamengo, não só por isso, né, mas também, em boa parte, por conta desse amor que ele tem para o São Paulo. A diretoria já vinha há muito tempo já falando em contratação, na contratação em definitivo do Marcos Antônio. Né? O problema realmente é melhorar o fluxo de caixa, arrumar dinheiro para pagar o que a Lazio pede. Né? Como eu disse, cerca de 25 milhões de reais. Esse valor no contrato atual de empréstimo, caso ele cumpra as metas, pode ser parcelado em 3 prestações anuais, o que já dá um respiro aí para o São Paulo, né? Só que a primeira parcela ela tem que ser feita no momento em que o Marcos Antônio ou efetiva de fato a produtividade, né, atinge a métrica lá para que ele seja contratado em definitivo, ou de certa maneira, né, São Paulo decida realmente efetivar a compra. Né? Então, esse é o grande empecilho para o São Paulo hoje, porque se fosse algo simples, que o São Paulo começasse a pagar só no que vem, o Marcos Antônio já teria sido contratado em definitivo. Mas existe essa prerrogativa de que a primeira prestação tem que ser paga à vista, ali, na hora. Né? E o São Paulo faz contas. O São Paulo não tem esse dinheiro. O São Paulo vive uma crise financeira, um caos financeiro. Soluções foram buscadas, né? foram feitas. Né? O primeiro pedido do São Paulo para a Lazio foi para que essa primeira prestação fosse paga só no ano que vem. E aí o São Paulo, para tentar minimizar aí a pendura, vamos dizer assim, né? Disse para a Lazio que não, a gente paga 2 prestações ano que vem, paga uma em janeiro, outra no final do ano, ou aliás, ou em julho ou no final do ano. Né? A Lazio recusou. Né? O contrato estipula que as 2 prestações subsequentes têm de ser pagas no meio do ano. Então, a Lazio queria, né, vamos dizer assim, o pagamento dessa primeira prestação na hora, de qualquer jeito. Não topou o São Paulo adiar esse pagamento para o ano que vem. Isso já frustrou um pouco os planos são paulinos de imediato. O segundo caminho encontrado pelo São Paulo, e que ele já mandou essa proposta, vamos dizer assim, para Lazio, para ter uma resposta, para ter um feedback, foi o de prorrogar o empréstimo do Marcos Antônio até o final do ano, para que aí sim essas parcelas da compra em definitivo do jogador sejam distribuídas nos 3 anos subsequentes, ou seja, 2026, 2027, 2028. Né? O que o São Paulo colocou ali para tentar atrair, para tentar convencer a Lazio? O fato de que as cláusulas de compra obrigatória, ou seja, o número de partidas, a porcentagem de partidas, né? Se não me engano, 50% dos jogos do São Paulo no período em que o Marcos Antônio está emprestado, e aí que era de um ano, passaria a ser aí de 1 ano e meio, né? Seriam mantidas exatamente da forma como estão. O São Paulo não exigiria um aumento, né, dessas cláusulas para negociar, para comprar o Marcos Antônio em definitivo. Ou seja, é uma maneira de driblar aí, né, esse adiamento do pagamento para compra em definitiva. Nada mais é do que isso. Né? São Paulo não teve uma resposta da Lazio ainda sobre esse assunto. A princípio, o time italiano gosta da possibilidade de emprestar o Marcos Antônio até o final do ano, né, para que ele que está vivendo um bom momento, está desempenhando um bom futebol, possa até mesmo despertar o interesse de outras equipes, né, se mantiver essa toada, se mantiver esse nível de atuação. E como existe uma possibilidade muito grande ou do Luiz Gustavo encerrar a carreira por conta do tromboembolismo pulmonar sofrido, ou do Pablo Maia ser negociado para o futebol europeu na janela do meio do ano, é muito certo que o Marcos Antônio continue como titular do São Paulo até o final da temporada. Não é difícil isso acontecer, que ele seja um dos principais jogadores do elenco do São Paulo até o final do ano. Então a Lazio meio que enxerga com boas caras isso, até para, quem sabe, tentar arranjar um negócio melhor com o jogador no final do ano. Tá? Dito isso, tá?
dito isso, e foi essa parte que eu não expliquei lá no X, por isso que gerou uma certa celeuma, alguns desmentidos de colegas jornalistas. Isso atraiu outros potenciais interessados no futebol brasileiro, no Marcos Antônio. Tá? Eu apurei com algumas pessoas do staff do jogador, antes de vir aqui gravar esse vídeo, antes de publicar as informações lá no Twitter, que de fato o Alásio recebeu ligações de clubes brasileiros. Né? Não, esses contatos não foram feitos com o empresário do Marcos Antônio, não foram feitos com o São Paulo, até porque nem haveriam de fazê-lo, se o jogador pertence a Lazio, com quem ele tem contrato até 2027. Então, ou seja, não tem necessidade do São Paulo ser consultado sobre a situação do jogador. Né? Esse contato foi feito diretamente com a Lazio, né? Que são aí teriam no mínimo 3 clubes interessados no futebol do Marcos Antônio. Existe uma prerrogativa dessa negociação não acontecer no meio do ano por conta do Marcos Antônio já ter estourado aí o limite de partidas permitidas no Campeonato Brasileiro para transferências. Né? Ele que realizou 6 jogos do Campeonato Brasileiro, ele que atuou também agora na Copa do Brasil, que complicaria, vamos dizer assim, sua inscrição por outro time que esteja disputando o principal torneio mata-mata, sobra as competições sul-americanas, né? Então é muito pouco. Óbvio que desse cenário é melhor o jogador ficar no São Paulo ou jogar um clube de outra divisão do futebol brasileiro, o que não é o caso, tá? Deixando bem claro, nenhum dos supostos 3 pretendentes do Marcos Antônio atua da Série B, atua na Série B, atua na Série C, que seja. São times da primeira divisão. Quais são os nomes? Muito difícil. A Lazio não revelou para o staff do Marcos Antônio quais são, só comunicou que, olha, se o São Paulo enrolar muito, se o São Paulo não quiser, tem quem queira. Então, para Lazio, tanto faz deixar o jogador até o final do ano no São Paulo e depois negociá-lo. Quando chegar julho, já deixar claro que ele vai se transferir em janeiro para outro clube. A Lazio pouco se importa também do jogador voltar para a Itália, ficar lá treinando 6 meses, fazendo parte do elenco, como ele já estava antes de vir para São Paulo, para que em janeiro ele se transfira para outro clube nacional. Então, assim, existe essa possibilidade. É claro que para o jogador isso não é nem um pouco interessante. Tá? O Marcos Antônio quer ficar no São Paulo, o Marcos Antônio adorou, está ambientado à cidade de São Paulo, está ambientado ao São Paulo, ao trabalho do diário do Luiz Ubeldia lá no CT da Barra Funda. Então o jogador quer ficar, e óbvio que ninguém, sendo titular do São Paulo, vai querer ficar 6 meses parado para uma transferência depois disso. É evidente isso. Tá? Isso é óbvio, eu não precisaria nem explicar. Mas existe essa possibilidade. E você, do outro lado, você deve estar bem ciente que no futebol não tem bonzinho. A Lazio não tem simpatia pelo São Paulo ao ponto de, vamos dizer assim, facilitar uma negociação de um ativo seu que ela precisa para ganhar dinheiro. Né? Convenhamos que a Lazio não está ali na lista dos clubes italianos mais ricos, dos clubes italianos com mais torcida, dos clubes italianos que podem esbanjar dinheiro. Muito pelo contrário, é um time de certa maneira de segunda prateleira do futebol italiano, né? Fica bem atrás das 3 grandes, fica bem atrás da Roma e até atrás do Napoli, né? Que tem lá a grana do cineasta lá que injeta uma bala lá no clube do sul italiano. Então, toda a negociação é muito bem vista aos olhos, né, do time romano, né? Então, não vá pensando você que a Lazio é solidária ao São Paulo, que a Lazio gosta do São Paulo, que a Lazio quer fazer bons, né, quer facilitar a vida do São Paulo. Longe disso, a Lazio quer dinheiro, quer isso aqui, ó, cash. Né? E é bom o São Paulo correr. Como eu disse, a Lazio, antes de tomar qualquer decisão, avisou, né, lá o staff do Marcos Antônio que vai aguardar o desfecho das conversas com o São Paulo. O São Paulo diz que ainda não recebeu a resposta da Lazio sobre essa contraproposta feita para a aquisição definitiva do jogador, que é essa de prorrogar o empréstimo até o final do ano, com as mesmas cláusulas, com as mesmas condições de pagamento, só adiando o pagamento em si. Ficaria, então, a primeira parcela para 2026, segunda 2027 e a terceira para 2028. Mas as condições, a forma de parcelamento seriam alteradas a favor do São Paulo, que é o que o São Paulo quer. O São Paulo quer postergar esse pagamento para o ano que vem, porque o caixa, como está provado, está feio, está combalido. Existe também a questão do teto de gastos impostos lá pelo fundo de investimento, todas essas celeumas que o São Paulo parou, analisou e falou, olha, é melhor a gente jogar esse pagamentinho aí para o ano que vem, né?
Ah, existe uma possibilidade do São Paulo, no desespero, arcar com os custos que estão previstos atualmente esse ano mesmo, vai descumprir o combinado do contrato? Se a coisa demorar para tomar uma definição, se o caminho for lento para uma definição, é o que o São Paulo vai fazer. Não tem jeito, porque o Marcos Antônio se tornou uma peça essencial do esquema do tricolor e é importante. Você, gostando ou não do Marcos Antônio, que você tenha isso em mente. Né? O Marcos Antônio hoje é um jogador considerado titular absoluto do São Paulo, peça fundamental do esquema do Zubeldia. E, em última instância, se realmente esse flerte, essa sondagem, perdão, de outros clubes brasileiros virar flerte, avançar, crescer, São Paulo vai correr e vai enfiar a mão no bolso e vai ter que pagar, não vai ter jeito. Então existe essa possibilidade também. Né? Vamos ver, você sabe, a gente aqui vai acompanhar de perto essa história, trazer para você todas as atualizações. Mas o cenário de Marcos Antônio no São Paulo é esse. Tá? É esse. Explicando um pouco, até porque houve um portal aí que usou essa história dos 6 jogos do Brasileirão. De fato, ele não pode mais atuar em nenhuma outra equipe do Campeonato Brasileiro. Isso é fato, isso é notório. Isso é sabido até, né? Por mais que há uma pressão interna na CBF para que isso seja revogado por conta do Mundial também, né? Então não é carta definida, né? A CBF e essa CBF, que não é nem um pingo confiável, ela pode voltar atrás, né? Mas, eu expliquei aqui que de fato seria uma negociação pro ano que vem já, entendeu? Não para esse. E, como eu disse, eu não duvido de nada no meio do futebol. Não existe lealdade. Não vai você pensando aí que a Lazio é boazinha pro São Paulo, porque a Lazio gosta do São Paulo. Não, a Lazio quer dinheiro. E se aparecer alguém com dinheiro, a Lazio vai fazer o que for para vender o Marcos Antônio para esse clube que oferecer mais dinheiro e condições de pagamento melhores. Quando a gente descobrir o nome desses potenciais interessados no futebol do Marcos Antônio, eu venho aqui e falo para vocês, tá bom? Beijo do gordo, tchau. Deixa o like aí, se inscreve. Hoje tem São Paulo e Fortaleza, você sabe. Todas as informações do jogo você acompanha aqui no Avante, meu tricolor. Tchau.